Bom, boa tarde a todos. Aula do dia 3 de agosto de 2020. A aula de hoje é sobre exercícios direcionados que vocês pediram na última aula. Alguns exercícios sobre análise de texto do Enem. Questões sobre complemento nominal e adjunto de nominal, principalmente diferenciando os dois. E uma sequência de questões de literatura que eu vou fazer alguns ganchos sobre o conteúdo e algumas referências que caem no Enem. Crase e ortografia, eu estou deixando para a próxima aula, porque senão vai ficar muito conteúdo para uma aula muito rápida, né, de 1 hora no máximo. Então, vamos lá. Vou fazer uma leitura rápida aqui com vocês, já vou uma sequência de questões, e durante a leitura vocês podem me interromper, podem fazer referências, questionamentos e o que vocês precisarem. E depois eu vou dar um tempinho, né? Porque eu não vou só ficar passando o gabarito para vocês. Eu vou tentar fazer com que vocês pensem, assim como nas outras aulas, nas aulas anteriores, sobre as possibilidades das respostas, passando um direcionamento sobre como olhar com mais atenção para cada questão. Então, vamos lá, o material está aí. Eu separei por interpretação de texto, complemento nominal e questões de literatura. Primeira questão é a questão do Enem, 2013. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem uma parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge com a marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita Cláudia Kozer, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia. Então, tá aí, ó, revista Saúde. E tem mais uma questão sobre... Mas antes da questão, eu gostaria de perguntar a vocês. Se vocês pegassem esse texto para ler, já pensando na possível redação do Enem, o que vocês pensariam sobre? Vocês pensariam que a obesidade está muito distante da realidade? Ela faz parte da realidade? Como ela se coloca na sociedade brasileira? Ela faz parte da realidade, né? O fato da tecnologia estar cada vez mais avançada, as pessoas não querem sair de casa para nada, porque tudo elas podem fazer pelo celular. E o entretenimento está no celular, sabe? Um esporte hoje em dia não é tão divertido quanto o celular. Sim. Até algumas atividades de esporte, né, pensando no computador, já tem os jogos, né, campeonatos de games, que é considerado esporte, porém o gasto de energia não é tão equivalente a uma corrida, uma caminhada, um jogo de vôlei, uma partida de futebol. Então, vocês percebam que o Enem, como sempre, já está direcionando você a um pensamento social real, né, onde, através de pesquisas e fundamentos, prova-se que temos alguma coisa errada na sociedade. E, ao detectar esse possível problema, vocês já devem ativar um gatilho, uma possível solução.
ou um possível caminho para essa solução. Bom, já que vocês perceberam que o texto é dividido em 3 partes, né? A primeira parte que é a apresentação, depois, no segundo parágrafo, coloca-se um segundo elemento, que é o caso da preguiça, né, como fator principal, e, por último, o desfecho, que é uma ideia de que a obesidade atrai problemas que antigamente eram só dos idosos para adolescentes. Bom, primeira questão, sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde. As informações apresentadas no texto indicam que, lembre-se, a questão do Enem precisa analisar o comando, o que está sendo questionado e o que está sendo perguntado. Se você ficar em dúvida entre as alternativas, volte ao enunciado, porque o enunciado está te direcionando da melhor forma possível. Se você entender todos os comandos do enunciado, a probabilidade de você errar a questão é muito menor. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, então eu já estou colocando 2 lados, o hábito e a condição de saúde. As informações apresentadas no texto indicam que, letra A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricional desequilibrada constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. B, a diminuição do consumo de alimentos fonte de carboidratos combinada com o aumento do consumo de alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. C, a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. D, a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que a população adulta, os fatores hereditários são preponderantes. Letra E, a prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Podem dar a resposta. Professor, eu acho que seria letra A. Correto, letra A. Principalmente porque a ideia no texto ele coloca a preguiça e no último parágrafo ele coloca situações onde ele coloca, além da rotina sedentária cheia de gordura, ele diz que não é novidade, mas ela acrescenta, né, que há 5 anos estudos projetam um futuro sombrio. Aí ela bota, adolescentes já estão sofrendo de hipertensão e diabetes. Só que aqui no texto, nas questões, quando você coloca a prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente por provocar um constante aumento da pressão arterial. Espera aí, atividade física aumenta a pressão arterial? Não. Na letra D, a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre adolescentes advém de condições de alimentação. Olha, até aí ok. Enquanto a população adulta, os fatores hereditários são preponderantes. Espera aí, o texto tratou da fase adulta? Não. O objetivo do texto é falar sobre os jovens, e não sobre adultos. Letra C, a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo. Alimento industrializado que mais tem é sais e açúcares. Material ocorre o tempo todo nesses alimentos. Então, essa questão também essa alternativa está descartada. Letra B de bola, a diminuição do consumo de alimentos de fonte de carboidratos combinada com um maior consumo de alimentos ricos em proteína contribuíram para o aumento da obesidade entre adolescentes. Errado. O texto não trata desse assunto, ele não faz essa equação entre carboidratos e alimentos ricos em proteína. Então, realmente, só sobrou a letra A falta de atividade física, no texto colocado como preguiça,
somado a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, ou seja, com muitos alimentos ricos em açúcares e sais, constituem fatores relacionados ao aparecimento. Eles não são o único causador da doença, tá? Eles são um dos fatores para o aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Então, gabarito letra alfa. Pergunta em relação à primeira questão? Posso seguir para a questão 2? Sim. Seguindo para o texto, questão 2. Essa questão foi do Enem. Lembrando que nessa questão nós vamos fazer uma leitura de imagem, tá? Mais um tema aí que está associado à atualidade. Você tem uma imagem onde garanta, é uma propaganda, é um cartaz. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Aí tem uma imagem onde aparece uma sacola, embora não seja colorida, tem aqui uma ideia de uma grama, aparentemente é uma mão, nesta mão tem uma réplica, né, de uma bola, que seria o planeta, com alguns elementos que seriam os continentes, né? Então, a representação do planeta Terra numa mão, né, como se o planeta estivesse nas suas mãos, relacionada a um elemento natureza, além da sacola, que você sabe que é conhecida como sacola retornável, que você vai utilizá-la várias vezes. Então, o material que foi utilizado para produzir a sacola não terá uma vida útil pequena. Com isso, você diminui novos gastos e a utilização de mais materiais para uma coisa que já existe, que é a sacola. Então, lembrando, linguagem verbal, linguagem não verbal. Até 11/3, a cada R$70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta sua sacola retornável. Então, qual era a mecânica da propaganda? Você faria uma compra de R$70 e, mostrando o cupom, você ganharia uma sacola. Qual é a mecânica pensada pelo supermercado ou pela empresa? Você precisa ser ecologicamente correto e sustentável. Você precisa acabar com a ideia de utilização de sacolas plásticas descartáveis. Para que isso ocorra, você tem que ofertar alguma coisa. O que está sendo ofertado? Essa bolsa retornável. Qual é o gasto, qual é a relação? Aparentemente nenhum, porque quando você faz uma compra, você ganharia de brinde essa bolsa. Lembrando sempre que o preço da bolsa vai estar embutido nas compras, no valor de cada produto do mercado, mas interessante é que essa sacola você vai poder trazer inúmeras vezes e com isso o mercado vai economizar na utilização de sacolas plásticas descartáveis. Então, essa é a mecânica. Ele faz uma abordagem na linguagem não verbal do próprio produto, da relação com o planeta, colocando o planeta nas suas mãos. Ele faz um jogo de ideias em relação ao que é a sacola retornável e o mundo insustentável. Ele ainda bota aqui o prefixo in minúsculo para criar a ideia de sustentável, como se o uso da sacola retornável tornasse um mundo sustentável, ou seja, o mundo se mantendo. Alguma pergunta sobre a imagem, sobre a propaganda? Posso seguir para as questões? Bom, essa questão foi a 106 do Enem 2012 e o enunciado da questão pede a publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos, ou seja, relacionados a imagens, na constituição de seus textos. Ou seja, para que o Enem monte um texto, esse texto precisa ter imagem. E o texto vai estar relacionado a esta imagem, ou seja, uma relação entre linguagem verbal e não verbal. Nessa peça publicitária, peça é como é chamada essa imagem, né? Essa propaganda.
cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a, lembrando sempre, né, os verbos te ajudam: assumir, evitar, aderir, abraçar, consumir. Assumir a atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. B. Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. C. Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. D. Abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Letra E. Consumir produtos de modo responsável e ecológico. Podem se manifestar. Eu acho que a letra D, professor, não sei. Estou em dúvida entre C e D. Bom, em relação à letra C, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Letra D, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. A princípio, todas as colocações são viáveis, tanto assumir a atitude reflexiva, evitar o consumo excessivo, aderir. Tudo isso aqui, o teu coração vai pedir que você acredite que seja verdadeiro. Mas lembrando que você precisa focar no enunciado, ou seja, na própria propaganda, na peça. Então, quando ele coloca lá, garanta sua sacola retornável, você vai ter uma atitude. Sem a sua ajuda, então você vai estar ajudando o mundo a se tornar sustentável. Então, você precisa comprar, investir R$70 e, em troca, receber uma sacola retornável. Bom, voltando às opções. Quando você coloca assumir uma atitude reflexiva diante de fenômenos naturais, o mercado ele quer que você pense em fenômeno natural. Não coloca esse pensamento, essa responsabilidade. B. Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Olha a maldade da alternativa. O mercado, sim, quer evitar o consumo excessivo, mas não é de produtos reutilizáveis. Ok? Porque a sacola plástica ela não é reutilizável. Então, não é isso que ele quer. Ele, pelo contrário, ele quer aumentar, né, o consumo excessivo de material reciclável ou reutilizável, no caso. Ele quer que você cada vez mais use bolsas retornáveis em vez das sacolas plásticas. Então, a letra B também está fora. A letra C, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo, tem um problema aqui, primeiro, na linguagem, né? Não é formal, porque ele utiliza a ideia de onda, né, no sentido figurado, onda sustentável, e segundo, evitando o consumo excessivo. Pensa bem, você acredita que o mercado, pela economia, ela quer que você não consuma de forma excessiva? Algum mercado, algum shopping quer que você compre ou consuma de forma controlada? Não, não mesmo. Então, essa questão também, a letra C não corresponde. A letra D, abraçar, de novo, olha a linguagem figurada, abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. Ela quer que você abrace no sentido de participar efetivamente do projeto, você apenas comprar e trocar por uma sacola retornável. Significa abraçar a campanha? Não. Você vai participar. Abraçar a campanha é pegar a bolsa e utilizá-la, fazer propaganda, participar, levar para as pessoas, ou seja, de maneira mais ativa. Então, a letra D também não cabe a ideia de abraçar a campanha. Então, só sobrou a letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico. Por que a letra E? Porque quando você volta na questão, você percebe que você não está ganhando uma bolsa apenas, você está comprando. Então, você tem que investir R$70 para aí sim ter direito a uma bolsa.
Então, a mecânica é, quanto mais R$ 70 você investe, mais bolsas você ganha. Então, a ideia de consumir produtos, porque você vai estar pagando R$ 70, e o considerado modo responsável, porque você tem a responsabilidade de não utilizar, de um lado, a bolsa de plástico, mas sim a retornável, e, ao fazer isso, você está tendo uma consciência ecológica, que é evitar desmatamento, né, poluição da natureza, e assim vai. Então, gabarito, letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico. Lembrando que todas as alternativas, se fossem de forma ampla e relacionadas ao contexto geral, elas poderiam estar corretas. Mas, como foi falado, em relação à publicidade, em relação à ideia das imagens colocadas no texto. Gabarito, letra E. Pergunta até aqui? Não. Seguindo, então, questão número 3. Aí, apareceu a nossa amiga Mafalda do Quino, argentino, né? Ele é um autor argentino. Mafalda está sempre presente em vários concursos e no Enem o tempo todo. Lembrando que, qual é a importância da Mafalda no contexto do Enem? A personagem Mafalda é uma personagem muito politizada, muito ecologicamente correta, muito reflexiva em relação às ações da humanidade. Então, praticamente todos os quadrinhos da Mafalda vão abordar alguma situação social, alguma situação bem específica da humanidade, e sempre fazendo com que a humanidade reflita com uma pegada bem direta e objetiva de coisas que ocorrem no nosso dia a dia e que passam sem chamar muita atenção, e você acaba participando de forma errada desse contexto. Então, vamos lá. Primeiro quadrinho, é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Então, esse primeiro ato é o ato de demissão, né? O empregador, né, está aí com o patrão. Então, ele demite o seu funcionário quando ele quer. Aí ela está fazendo referência às grandes empresas, montadoras, que toda vez que vendem menos, hoje vão entrar para um período de recessão, elas demitem para economizar com o funcionário. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Ela faz uma brincadeira aí, porque o termo indicador é uma representação numérica, é uma pesquisa, é um gráfico feito sobre todo mês em estados e no país, sobre quantidade de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, ou seja, estão ganhando o seu emprego, estão sendo contratadas, e a quantidade de pessoas que estão sendo demitidas ou estão ficando desempregadas. Essa relação, esse resultado, né, de positivo e negativo, o resultado final, a média, é o que eles chamam de indicadores. Então, quando ela fala que o patrão usa o indicador, ela está falando não apenas do dedo, mas sim da postura do patrão como influenciador direto na ideia do emprego e desemprego. Por isso que ela coloca: um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala, ou seja, o dedo do patrão é quem indica, quem manda, quem comanda o desemprego no país. Perguntas sobre o quadrinho? Lembrando que a Mafalda tem esse perfil mesmo, onde inicialmente ela tem um questionamento, uma reflexão individual, depois ela chega a uma conclusão, e a partir daí ela coloca essa conclusão na própria sociedade, no dia a dia. Perceba que ele tem uma sequência, né? Ela parte de um elemento amplo, que é o dedo indicador, e a partir daí ela relaciona com uma situação política,
que é a ideia dos operários, e a partir daí ela monta as duas realidades com a ideia do indicador ao desemprego. A Mafalda é a criação do cartunista argentino Quino, menina precoce, serviu como porta-voz de seu criador em tempos de ditadura militar na Argentina. Voltando ao enunciado, né? Questão 3. Perceba que não apareceu nenhum enunciado. Aí eu venho direto para cá. Mafalda emprega o valor semântico para o vocábulo indicador no primeiro e no último quadrinho. Esse mesmo valor semântico significa mesmo contexto. O dedo indicador tem o mesmo significado no início, no segundo quadrinho, e no último quadrinho. B. Mafalda não sabe a importância do dedo indicador, ou seja, a Mafalda não sabe para que serve o dedo indicador. Letra C. A expressão dedo indicador é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha. Lembrando que dedo indicador tem uma simbologia e a partir daí ela fala, sentido metafórico. Ou seja, o que é a metáfora? É a utilização de dois elementos de universos diferentes, com algo em comum. Letra D. Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão indicador de desemprego. Será que ela não sabe o que é indicar o desemprego? Quando ela coloca lá, quando ela brinca com a ideia de indicador de desemprego, ela não sabe o que é? Letra E. Apesar de ser uma criança, Mafalda já percebe as injustas relações de trabalho estabelecidas entre patrões e operários. Qual delas é a resposta mais coerente? A, B, C ou D? Bom. Professor, Sim. eu estou em dúvida entre a C e a E. Entre a C e a E. Letra C, a expressão do indicador é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha. Ele está fazendo algum tipo de comparação? Metáfora é uma comparação. Ele está usando alguma comparação? E a letra E. Apesar de ser uma criança, Mafalda já percebe as injustiças, ou melhor, injustas relações de trabalho estabelecidas entre patrões e operários. Quando você volta aos quadrinhos aqui, você percebe que tem uma relação, mas é uma relação de metáfora, ela está usando o sentido metafórico, ela está fazendo mais uma relação reflexiva sobre o que o patrão faz com o dedo e o que acontece com o mercado de trabalho a partir do que ele fez. Porque perceba que ela não falou do dono da padaria, ela falou de alguém que com o dedo ela bota 3.000 operários na rua, ou seja, 3.000 pessoas. Então, pensando de maneira mais ampla na questão, o gabarito dela é letra E. Apesar de ser uma criança, que é algo inesperado, já percebe as injustas relações de trabalho estabelecidas entre patrões e operários. Quando ela coloca patrões e operários, vocês conseguem enxergar aqui de novo a aula? Eu mexi ali para aceitar um aluno. Sim, tá. Beleza. Então, só voltando à ideia de que Mafalda é uma criança e é inesperado que uma criança tenha essa consciência de enxergar que é injusto alguém, uma pessoa só,
de acordo com a vontade dela, independente do que seja justificado, mande 3 mil pessoas embora. Ou seja, ela consegue mexer com um índice ou um resultado na sociedade. 3 mil pessoas são muitas pessoas. Então, 3 mil pessoas acho que mais que uma fábrica, mais que uma montadora de carro, mais que uma produtora de cerveja. Então, para você entender a grandiosidade da quantidade de pessoas que estão sendo mandadas embora. E nesse caso, que não está no texto, mas que é esperado que você tenha conhecimento do mundo, nem sempre o empregado é mandado embora por ter feito algo. Então, exemplo, as metalúrgicas e também as fabricantes de automóveis no Brasil, todas elas dão férias coletivas ou demitem funcionários apenas quando não tem vendas. Então, se diminuir a compra de automóveis, as pessoas são mandadas embora. Se a compra de eletrodomésticos como fogão, geladeira, que são produtos que requerem montagem, né, passa por uma fábrica, quando esses produtos não são vendidos como esperado, muita gente é demitida. E, infelizmente, não tem nada a ver com ser bom ou ruim funcionário. É apenas o mercado que funciona desse jeito. Ok? Então, o gabarito dessa questão é a questão letra E. Todo mundo entendeu? Posso partir para 4? Sim. Beleza. Questão número 4, de novo aí, ó. Outro cara que aparece muito no Enem, que é a ideia do Calvin, né? Então, você tem a questão 4, questão do Calvin. Você tem o Calvin, que é o garotinho, e o Haroldo, né? Essa relação entre os amigos, né, vai sempre também, assim como uma Mafalda, discutir situações do dia a dia e principalmente abordando uma ideia humorística de fatos que são levados ao pé da letra e levam a uma falsa ideia de realidade. Então, o Haroldo pergunta: por que a gente brinca de guerra e não de paz? É porque não temos bons exemplos. Eu serei o americano destemido, defensor da liberdade e da democracia. E você pode ser um opressor comunista, ateu e asqueroso. Estamos em guerra, então quem for atingido por um dardo morre e o outro lado ganha, tá? Fechado. Já, vá. Percebam que eu nem estou olhando ainda as alternativas nem o que vai ser cobrado dessa questão. Mas, imediatamente, você tem que entender a linguagem verbal e não verbal. De cara, está tendo um diálogo. Esse diálogo está colocando antíteses. No caso aqui, guerra e paz. O Haroldo questiona a ideia de guerra e paz, né? Por que tem que brincar de guerra e não de paz? Por que se brinca de guerra e não se brinca de fazer a paz? Aí o Calvin responde de maneira bem interessante. Ele cita exemplos, ou seja, repetimos as coisas que nós vimos, repetimos os erros que os nossos antepassados cometeram da mesma forma. Aí ele ainda coloca um detalhe. Olha o ponto-chave que ele coloca. Eu serei americano. Olha os adjetivos atribuídos ao sujeito: destemido, defensor da liberdade e da democracia. Ou seja, o americano aqui é colocado como herói. E ainda coloca o outro lado da moeda. E aí sim, ó, olha a imagem do Haroldo, como ele fica sem entender, no sentido de não acredito no que você está falando. E você pode ser um opressor comunista, ateu e asqueroso. Ou seja, quem não é americano é opressor comunista, porque é contra o capitalismo americano, ateu, porque vai contra a crença cristã americana, e asqueroso, no sentido bem vulgar,
porque não merece compaixão. Perceba que ele colocou bem clara a dicotomia, ou seja, os dois lados da moeda. Mesmo assim, ele coloca a relação do dardo, né? Quem acertar o dardo, quem recebeu, morre e perde o jogo. Mesmo assim, a tirinha acaba com os dois, né, atirando, né? Um atirando no outro. No final, aí é que é a reflexão interessante, quem venceu? Lembrando que eles estão brincando de guerra. Numa guerra, quem é vencedor e quem é perdedor? Essa é a reflexão da tirinha, né? Agora, perguntas sobre? Alguém ficou em dúvida de alguma coisa? Só para... Deixei os últimos aqui, não falei. Só para complementar, os dois aqui foram atingidos, né? E o Calvin coloca, né? Brincadeira meio idiota, né? Ou seja, voltando aqui no começo, ó, por que a gente brinca de guerra e não de paz? Resposta: brincadeira meio idiota, né? Ou seja, brincar de guerra não faz sentido. Mas, a partir da leitura da tirinha de Calvin e Haroldo, criação do desenhista Will Watterson, é possível inferir apenas. Inferir é entender, retirar, confirmar, a partir do que está na tirinha. Lembrando que o que não está na tirinha, o que não faz diferença, não pode ser colocado aqui. Letra A. A linguagem verbal é predominante. Sendo assim, a linguagem não verbal não auxilia na construção do sentido da tirinha. Opa! Não verbal, ou seja, a carinha do Haroldo lá não ajudou em nada. B. O desenhista, por meio de personificação da personagem Haroldo, ou seja, da vida aquilo que não tem vida, que seria um tigre, no sentido de tigre de pelúcia, discute sobre a importância da indústria da guerra para a promoção da paz mundial. Ou seja, será que a guerra colocada na tirinha, ela existe para que exista a paz mundial? Ou seja, só tem como ter paz mundial tendo guerra? Letra C. A ironia é a figura de linguagem predominante na linguagem verbal, presente nas falas de Calvin, no terceiro e no quarto quadrinho. Por meio de metáforas, Bill Watts faz uma dura crítica à indústria norte-americana de guerra. Bom, é um caso a se pensar, né? É ironia? Sim. Tem ironia? Lá tem. É uma crítica? A ironia pode ser considerada uma crítica? Pode. E em relação à indústria norte-americana, porque vocês já estudaram e sabem que os Estados Unidos, além de grande representante da guerra, ele também quem fornece o material para a guerra. E também é quem vai emprestar o dinheiro para reconstruir as cidades que perderem a guerra. Mas isso aí é uma questão de história. D. A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha. Opa! A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo o efeito de humor está contido na linguagem não verbal, por meio das expressões exibidas por Calvin e Haroldo no último quadrinho. É com vocês. Qual a alternativa faz mais sentido? Correto. Letra C. A ironia é a figura de linguagem predominante na linguagem verbal? Sim. Ele fica de ironia o tempo todo. A gente vai falar de Calvin no terceiro e no quarto quadrinho. Terceiro e quarto, tá? Voltando aqui para a gente pegar 1, 2, 3, ou seja, seria americano, os adjetivos que ele coloca ao americano são irônicos, e o quarto, né, os adjetivos que ele coloca quem não é americano também. Então, essa dicotomia, essa relação, esses dois lados daqui, são bem irônicos, comprovado também pela carinha do Haroldo. Letra C é a resposta. Próxima questão, nós já saímos um pouquinho da interpretação de texto, lembrando que, antes de entrar em complemento nominal, vou chamar a atenção de vocês para os textos que precisam ser analisados, principalmente linguagem verbal e não verbal, entender as figuras de linguagem, buscar, em caso de dúvida,
no enunciado qual é o comando, a partir do entendimento do comando, entrar nos verbos de cada alternativa para entender qual das alternativas melhor se encaixa ao texto. Não procurar apenas a que esteja errada ou a certa, porque você pode ter quase todas erradas ou quase todas certas. Mas o importante no Enem é que você encontre a mais completa, aquela que aborde de melhor forma, de maneira mais ampla, o enunciado do texto. Ok? Bom, vou chamar a atenção de vocês em relação ao complemento nominal e o complemento adnominal. Lembrando que os dois se relacionam com nomes, né? Então, nomes dentro da gramática, você vai pensar em substantivo, adjetivo, advérbio. Substantivo, adjetivo e advérbio. Pô, então, qual a diferença do complemento nominal para o adjunto de nome? A diferença de complemento para adjunto está mais voltada para a sua função na prática do que propriamente pela análise sintática. Vou explicar melhor o que eu disse. Quando você fala assim, o complemento nominal ele pode complementar substantivo, adjetivo e advérbio. Ok. E o adjunto de nominal? Adjunto de nominal. Ele pode ser um numeral, pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, mas ele vai completar um substantivo também. Então, a pegadinha é que tanto o complemento quanto o adjunto podem vir com um substantivo. Qual a diferença entre um e outro? Não vai te ajudar muito, mas o complemento nominal ele vai completar um substantivo abstrato, além de adjetivo e advérbio, mas substantivo abstrato. O adjunto adnominal ele pode vir com um substantivo também. Aí você vai pensar assim, então ele vem só com concreto. Não, o adjunto adnominal ele vem com o concreto e também pode vir com o abstrato. Ou seja, não te ajudei muito. Por isso que eu falei, a ideia para você diferenciar um e diferenciar o outro está mais na ideia do passivo e do ativo do que propriamente se completam um substantivo, adjetivo ou advérbio. Voltando à ideia. Como é que eu vou diferenciar um complemento nominal do adjunto de nominal? Lembre-se, complemento vai ser passivo, vai passar a ideia de passividade. E o adjunto de nominal? A ideia de ativo, aquele que pratica, aquele que está diretamente agindo. Vocês me entendem? Entenderam o que eu falei? Sim. Vou dar exemplos para vocês entenderem melhor, para a gente poder passar para o exercício. Bom, vamos lá. Você mora perto de Maria. Você mora perto de Maria. Esse de Maria é um complemento nominal. Por quê? Quando você fala você mora perto, quem mora perto de alguém. Esse de Maria está completando o sentido de perto. Perto é substantivo, adjetivo ou advérbio? Advérbio. Então, se está completando um advérbio, ele vai ser complemento nominal. Vou melhorar outra frase. Você fez uma boa leitura do texto. Você fez uma boa leitura do texto. Esse do texto é o que vai estar sublinhado, preposicionado, vai ser complemento. Por quê? Quando você fala, você fez uma boa leitura, leitura é substantivo. É um substantivo abstrato, é um adjetivo ou um advérbio? É um substantivo abstrato. Por que leitura é um substantivo abstrato? Porque não depende de mim para existir. Ok? É isso? Correto, sim ou não? Fala, não, Celso, está errado. O que depende de você para existir é abstrato ou concreto. Lembra dessa aula? Qual a diferença do concreto e abstrato? Eu posso falar que concreto é tudo aquilo que eu posso pegar e abstrato é aquilo que eu não pego? Isso funciona? Lembra do exemplo de Deus, do concurso da ESA? Deus, concreto ou abstrato? Fada, gnomo? Lembra disso? Então, o que depende de mim para existir, isso eu chamo de
abstrato. E aquilo que não depende de mim para existir, eu chamo de concreto. Então, a leitura vai depender de mim para existir? Bom, sim, né? Porque você vai ter que ler. Peraí, é não ou sim? Sim. Ah, então beleza. Então, o substantivo abstrato isso é um complemento nominal. Ok? E o último exemplo aí, né, do complemento, eu vou falar do... você precisa ser fiel aos seus ideais. Você precisa ser fiel aos seus ideais. Aos seus ideais, aos preposição, aos seus ideais é o complemento. Ele é complemento nominal porque completa fiel. Fiel é um adjetivo. Então, complemento nominal pode completar um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Lembrando que nos exemplos que eu dei, perto advérbio, leitura substantivo abstrato e fiel adjetivo. Ok? Aí você vai perguntar, Celso, e o adjunto adnominal? O adjunto adnominal é interessante porque você tem uma frase parecida com a que eu fiz. A leitura do aluno é boa. A leitura do aluno é boa. A frase que eu tinha usado antes é você fez uma boa leitura do texto. Peraí, do texto aí, o texto está sofrendo ou praticando a ação? O texto é lido. Então, ele está sofrendo, complemento. Agora, quando você fala, a leitura do aluno foi boa. Esse do aluno, o aluno está praticando ou está sofrendo? Não é o aluno que faz a leitura? Então, ele está como ativo, está praticando. Se ele está praticando, se ele está ativo, ele é adjunto adnominal. Essa é a pegada da diferenciação. Então, quando você tem amor de mãe é especial. De mãe, amor de mãe. Esse amor é de qualquer pessoa? Não. Esse de mãe, a mãe é quem ama, não é? Então, a mãe não é ativa, a mãe não está praticando a ação. Então, ela, se é ativa, se está praticando, esse amor de mãe, vai ser um adjunto adnominal. Conseguiram entender a diferença entre complemento e adjunto? Lembrando que o complemento vai completar substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. O adjunto adnominal, são palavras que vão aparecer para completar o sentido do substantivo. Pode ser um artigo, um adjetivo, uma preposição, um pronome. Então, esses elementos vão agregar ao substantivo. Eles vivem em função do substantivo. Se você parar para pensar, o adjetivo dá qualidade ao substantivo. O artigo define ou generaliza um substantivo. E o pronome, ele substitui pronome, substitui o nome. Nome é um substantivo, então eles vivem em função do substantivo. Então, os dois elementos podem ser parecidos, os dois podem se classificar em relação ao substantivo. Porém, o complemento nominal tem que dar a ideia de passivo e o adjunto adnominal tem que dar a ideia de ativo. Perguntas até aqui? Posso seguir? Vamos lá. Das alternativas que seguem, apenas uma não encontra corretamente analisada quanto à sua estrutura sintática. Identifique. Os animais fugiram do zoológico. Adjunto adverbial de lugar. Aqui seria o do zoológico, tá? Por lógica. A letra B. Os animais do zoológico fugiram. Esse aqui, ó, do zoológico. Adjunto adnominal. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Não tem nem termo preposicionado aqui. Você pode colocar aqui os alunos. Letra B, D. A garota chegou em casa apressadamente. A garota chegou em casa. Adjunto adverbial de modo. Em casa apressadamente. Letra E. O pai eufórico socorreu a criança. O pai eufórico socorreu a criança. Socorreu a criança. A criança aqui é adjunto adnominal.
Vamos fazer essas análises aí? Posso dar uma ajuda, uma dica? Vamos lá. Os animais fugiram do zoológico. Os animais, sujeitos. Fugiram, verbo, do zoológico, adjunto adverbial de lugar. Tá, ok. Os animais zoológicos fugiram. Os animais, sujeito, do zoológico, adjunto adnominal, porque aqui, ó, do zoológico. Ou seja, ó, os animais pertencem a quem? Ao zoológico. Fugiram, adjunto adnominal. Lembrando que ele queria aqui não se encontra corretamente, mas não tem nada sublinhado, então eu vou fazer a análise de todos. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Ó, os alunos, sujeito, deixaram, verbo. Ó, os alunos deixaram. Quem deixa alguém ou alguma coisa. Deixaram o quê? O colégio. O colégio aqui é objeto direto. Só que entusiasmados. Entusiasmados aqui, ó, não é um adjunto de nominal. Ele é um predicativo do... Quem é que está entusiasmado? É o colégio ou o aluno? Entusiasmar, dois. Então, está se referindo a alunos. Alunos é o sujeito. Entusiasmados é predicativo do sujeito. Letra D. A garota chegou em casa apressadamente. A garota, sujeito. Chegou o verbo. Verbo. Só que chegar é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Então, aqui, ó, em casa apressadamente, adjunto adverbial de modo. Por que adverbial? Porque ele modifica o sentido de onde ela chegou e como ela chegou. Ok? Mas com a ideia de como ela chegou pelo apressadamente. E a letra E, o pai eufórico socorreu a criança. O pai eufórico socorreu a criança, sujeito, o pai. Eufórico aqui, ó, é uma característica do pai. Socorreu é o verbo. Quem socorre a alguém. No caso aqui, socorreu a criança. Então, o pai eufórico é o sujeito. Socorreu é o verbo. A criança aqui, ó, vai ser, ó, quem sofreu a ação. É isso? Tá pegando. Se você achar que aqui, ó, que a criança sofreu a ação, você não pode colocar como adjunto de nominal. Porque quem sofre a ação é complemento nominal. Então, não pode ser. Esse a criança aqui, ó, vai ser objeto direto. Eufórico aqui que vai ser adjunto de nominal. Por que, Celso, adjunto de nominal? Lembrando que eu te falei, ó, pai é o substantivo. O é adjunto de nominal, que é um artigo que completa a ideia do pai, e eufórico é um adjetivo, que também vai classificar a ideia do pai. Aí você vai perguntar assim, pô, Celso, mas isso aí não pode ser um predicativo do sujeito? Não, porque ele está colado com o sujeito, ele faz parte do sujeito. Quando se pergunta assim, ó, quem socorreu a criança? A resposta é o pai eufórico. Se você me perguntar quem é o núcleo do sujeito, é o pai. E o restante, o eufórico, adjuntos adnominais. Consegui fazer uma análise para vocês entenderem, basicamente, a ideia do adjunto e do complemento? Sim, professor. Bom, eu tô mandando aqui informações, qualquer coisa vocês me parem, me questionem, fiquem à vontade, porque não estou vendo vocês, estou só olhando as questões e em cima delas estou criando possíveis análises, tá? Pensando no que vocês poderiam perguntar. Questão 2. As orações em evidência retratam termos que se encontram em evidência. Nossa Senhora! Ó, as orações em evidência retratam... Não foi eu que fiz a questão, não, tá? Essa questão já caiu em prova do Enem, concurso público.
Orações em evidência retratam termos que se encontram em evidência. Beleza. Então, as frases estão em evidência porque A, B, C, D e E, e encontram-se com evidência porque tem partes em negrito. Substitua-os por adjuntos adnominais. Isso parece bem fácil, né? Então, ó, compramos um eletrodoméstico que não tem utilidade. Alguma coisa que não tem utilidade, alguma coisa, é só você trocar por um adjetivo. O que não tem utilidade é... Inútil. Muito bem, inútil. Inútil. Uma pessoa que sempre diz mentiras não é digna de confiança. Quem sempre diz mentiras é... Mentiroso. Verdade. Uma pessoa mentirosa. Letra C. Alguns alunos tinham uma letra que não se podia ler. O que você não consegue ler é... Ilegível. Correto, ilegível. O assunto da reunião foi sobre as pessoas que não estavam presentes. Quem não está presente são pessoas... Ausente. Muito bem, ausente. E letra E, a recepção está repleta de pessoas que não têm paciência. Quem não tem paciência é uma pessoa... Impaciente. Impaciente, correto. É só você perceber que, em outras palavras, tá? Considerando que vocês sabem o que são orações adjetivas. Todas essas que aqui são orações adjetivas que foram substituídas por adjetivos que exercem a função sintática de adjunto adnominal, tá? Por isso que tem esse que aqui, ó, o que introduz uma oração adjetiva. Oração adjetiva pode ser explicativa ou restritiva. No caso aqui, todas são restritivas porque não tem vírgula. E todas podem ser trocadas por um adjetivo que exerce a classificação de adjunto adnominal. Questão 3. Analise as sentenças abaixo e marque com A a frase que possui um predicativo e com B a frase que apresenta um adjunto adnominal. Opa! Falei sobre isso lá em cima, hein? Lembrando que o predicativo é quando se refere à distância sobre o sujeito e o adjunto é quando está colado ao sujeito. O garoto parecia assustado. O garoto assustado deixou o colégio. Márcia continuou aflita. Os alunos aflitos terminaram o simulado. E letra E, o filho assustado abraçou a mãe. E aí, chegamos à conclusão? Vamos lá. O garoto parecia assustado. O garoto é o sujeito. Parecia é um verbo de ligação. Quem parece, parece alguma coisa. No caso aqui é assustado. Quem está assustado? É o garoto que é o sujeito. Então aqui é predicativo do sujeito. Agora, o garoto assustado deixou o colégio. Quem é o sujeito? O garoto assustado. Quando o adjetivo estiver dentro do sujeito, não como núcleo, ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Ok? Então, só aqui, ó, assustado e assustado. O assustado da letra A está distante do sujeito, predicativo do sujeito. Na letra B, o assustado está dentro do sujeito, adjunto adnominal. Márcia continua aflita. Márcia é o sujeito, continua verbo de ligação. Aflita é uma característica de Márcia. Então, aqui é um predicativo do
sujeito, é uma característica de Márcia. Letra D. Os alunos aflitos terminaram o simulado. Os alunos aflitos é o sujeito. Aflitos está dentro do sujeito. Então, aqui, ele não pode ser predicado. Ele vai ter que ser adjunto adnominal. Assim como na letra E. O filho assustado abraçou a mãe. Quem abraçou a mãe? O filho assustado. Assustado é um adjetivo que está junto de um substantivo, dentro do sujeito. Adjunto adnominal. Então, vai ficar alfa, bravo, bravo. Ok? Perguntas? Ok. Vamos lá. Questão 4 ainda de gramática. Caiu na Universidade Estadual de Maringá. O Brasil jovem está curtindo o vestibular. Aí tem aqui em negrito jovem e vestibular. Os termos destacados no período acima são respectivamente, ou seja, como é que eu classifico o jovem, como eu classifico o vestibular. Então, você tem aqui, ó, o Brasil jovem está curtindo o vestibular. Quem está curtindo o vestibular? O Brasil jovem. O Brasil jovem é o sujeito. Núcleo vai ser Brasil. Jovem vai ser adjunto adnominal. Elimina a letra A, elimina a letra B, elimina a letra E. Ou é C ou D, Charlie ou Delta. Aí tem que analisar a ideia de vestibular. O Brasil está curtindo o vestibular. Esse vestibular vai ser um complemento nominal ou um objeto direto? A letra D, professor? Por que letra D? Porque é um objeto direto. Fala aí. Eu sei o que você quer falar. Você quer falar assim, ó, Celso, porque o complemento nominal é preposicionado, tem uma preposição. E aí na frase, o "o" não é preposição, esse "o" aí é um artigo. Então não pode ser um complemento nominal. Tem que ser um objeto direto, porque o objeto direto não é preposicionado nesse caso. Então ele não exige uma preposição. E como não tem preposição e você está em dúvida entre complemento e objeto, vai marcar o objeto e vai ser feliz. Certo? Entenderam a linha de raciocínio? Sim. Beleza. Vamos lá. Questão 5. Analise atentamente as orações que seguem, tendo em vista os termos em destaque. Esses termos em destaque são o aluno, tá? Ao aluno. Isso? É. Em seguida, atenha-se ao que se pede. O professor irritado deu uma advertência ao aluno. Ah, não. Irritado, o professor deu uma advertência ao aluno. Letra, o professor irritado deu uma advertência ao... Ah, tá, desculpa. Nessas frases, o que ele quer saber aqui é sobre o irritado. Como você classifica o irritado na primeira frase, como você classifica o irritado na segunda frase e como você classifica o irritado na terceira frase. Em todos os enunciados, o termo irritado apresenta idêntica classificação morfológica. Por que morfológica? E depois ele por que sintática? Porque quando você fala em morfologia, ele está perguntando a classe gramatical. E quando ele fala em sintática, ele está perguntando qual a função. A classe e a função. Irritado é o quê? Adjetivo, substantivo ou advérbio? E depois ele vai perguntar, nas 3 frases, ele é o quê? Sujeito, objeto direto, indireto? Como nós estamos tratando de complemento nominal e adjunto, acho que é por esse caminho que você tem que seguir. Como irritado não tem preposição, elimina complemento nominal, fica só com adjunto e outras possibilidades.
Querem ajuda? Podem fazer perguntas. Classificação morfológica de irritado. Morfológica é o que ele é, né? Adjetivo? Isso. Então, irritado é adjetivo. Ó, professor irritado é adjetivo. Irritado, o professor deu advertência ao aluno. É adjetivo. Professor irritado deu uma advertência ao aluno. É adjetivo. Então, nas três frases, irritado tem a mesma classificação morfológica, adjetivo. Agora, sintaticamente, isso muda. Por quê? Eu vou falar para vocês o porquê. O professor irritado deu advertência ao aluno. Quem deu a advertência ao aluno? O professor irritado. Já provei para vocês que quando eu tenho o sujeito e o adjetivo está dentro do sujeito, não sendo núcleo, ele vai ser tão adjunto adnominal quanto o, porque o professor vai ser núcleo do sujeito substantivo. Ok? Então, tanto o quanto o irritado na primeira frase, mas ele quer saber só do irritado, é adjunto adnominal. Foi. Na letra B, você pode falar, Celso, mas esse irritado está com vírgula aí por quê? Para tirar uma ambiguidade ou para desviar o sentido da frase. E se você pega esse irritado e joga lá para o final sem vírgula, vai parecer que quem está irritado é o aluno. E não foi isso que aconteceu na frase. Quem está irritado é o professor. Então, a frase seria, o professor deu a advertência ao aluno, vírgula, irritado. Ou seja, para deixar claro que quem está irritado não é o aluno, é o professor. Mas se eu te perguntar, quem deu a advertência ao aluno? Você vai responder o professor, e não irritado o professor. Então, se o professor aqui é o sujeito, esse irritado está aqui ao lado do professor separado por vírgula, né? Poderia vir ao final da frase, este cara aqui vai ser chamado de predicativo do sujeito, porque quem está irritado é o professor e não o aluno. Então, predicativo do sujeito. Esse irritado da segunda frase, predicativo do sujeito. Aí você vai falar assim, Celso, e na última? O professor irritado deu advertência ao aluno. A brincadeira está aqui, ó, na pontuação. Ó, vírgula e vírgula. Como é que é o nome que eu dou à função sintática do termo que vem entre vírgulas? Explicando um elemento anterior, podendo ser retirado da frase sem perda de sentido, correto. Então, na terceira aqui, esse irritado vai ser chamado de aposto. Aposto explicativo, porque ele pode ser retirado. Ó. Eu poderia apenas falar, o professor deu advertência ao aluno. A frase também teria sentido. Mas eu não quero falar que foi qualquer professor que deu a advertência. Eu estou falando que é o professor irritado. Ok? É uma explicação de qual professor eu estou me referindo. Perguntas até aqui? Essa última questão foi bem interessante, né, eu acho. Ela deixa clara aí a brincadeira entre morfologia e sintaxe. Morfologia, classe gramatical, e sintaxe, função. Oi? Bom, galera, tem questões de literatura aí, mas já são 4:03. Eu vou deixar essas questões, que são 8 questões, não é isso? 8 questões para vocês fazerem
E a gente inicia a aula que vem com essas questões. E na aula que vem eu vou falar também sobre crase e ortografia. Então eu começo corrigindo essas questões e falo sobre crase e ortografia. Acabei levando mais tempo do que eu esperava com as questões. Mas se vocês quiserem, a gente pode brincar aqui um pouquinho rapidinho com algumas diretas aqui, ó. Querem? Sim ou não? Segunda questão aqui, ó. Pretender ser universal utilizando-se da linguagem objetiva em busca da compreensão dos sentimentos e da perfeição formal faz parte do... Ó, pegadinha aqui nessa questão 2 de literatura. Perfeição formal. Quem é que é o cara que tem toque na literatura? O cara que é conhecido por querer tudo nos mínimos detalhes. Aquele cara que busca arte pela arte. Arte pela arte, pessoal. Letra A, parnasianismo. O parnasiano tem essa ideia, né, de pretender ser universal, abranger todo mundo. E também a perfeição, que é o que eu chamo de toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. Olha a questão 4 aí, ó. Complete o espaço corretamente. A característica mais marcante é o culto à forma, representado pelas formas fixas, como soneto, pela metrificação rigorosa e pelas rimas perfeitas. A beleza do poema deveria ser alcançada a qualquer custo. Ó, metrificação rigorosa, rimas perfeitas, a beleza alcançada a qualquer custo. Ele está preocupado com a beleza. Quem é o cara que se preocupa com a beleza, com o rigor, com tudo que é perfeito? Acabei de falar. De novo, ó, resposta letra A, parnasianismo. Questão número 8 aí, ó. Movimento literário caracterizado pela subjetividade. Ó, aquilo que não é comprovado, que não é concreto, subjetivo, depende de pessoa. Pela emoção, pelo sentimentalismo, pelo lirismo. Pô, essa é fácil, hein? Barroco, trovadorismo, quentismo, romantismo, naturalismo. Emoção, gente. Quem é o mais emotivo de todos? Foi chamado de ultra. Romantista. Isso. Letra D. Romantismo. Ultra romântico, segunda geração. Então percebo que as questões não são difíceis, tá? Mas é importante que vocês saibam as principais características de cada movimento. Tá bom? Vou deixar as outras para vocês darem uma olhada aí. Semana que vem eu inicio com literatura para vocês. Tá bom? Todo mundo me vendo aí direitinho? Maiara, eu tenho uma redação sua que você me mandou para responder, tá? Ainda não respondi, mas vou responder. Estou com ela aqui engatilhada. Não é isso? Sim ou não? Tá bom. Beleza. Ó, só tenha um pouquinho de paciência que eu te devolvo o mais rápido possível. Eu acho que mais tardar amanhã de manhã eu te faço isso. Tá bom? Não, tudo bem. Beleza. Pessoal, alguma questão a mais, algum pedido? Adriele, tá tudo bem? Assessorzão aí? Tá sim. Beleza. Pessoal, tem alguém com alguma dúvida? Espero que vocês estejam animados, né, com as possibilidades aí de 2021. Muita mudança, mas vai tudo acontecer como tiver que acontecer. As universidades não vão acabar, os prazos vão ser alterados, adaptados, os calendários, mas vai seguir tudo como se espera, tá? Tem vaga para todo mundo.
Só basta manter o ritmo. Amém. Se o Enem já era uma coisa física, agora ela virou, além de física, emocional. Quem se mantiver, né, na busca tranquila, sabendo que seja agora, em 6 meses, em 7 meses, em 8 meses, mas se mantiver o estudo, vai passar, vai conseguir a vaga. Porque nesse período de que eu falei 5, 6, 7, 8 meses, muita gente já desistiu, jogou para o alto, falou que só vai estudar em 2021. Nesse meio tempo achou um emprego, desistiu de fazer o vestibular, ou tentou uma particular, então as vagas vão acabar sobrando não. Mas a concorrência, como eu já falei na última aula, vai acabar diminuindo. Ok? Então, quando a concorrência diminui, a probabilidade de você ter uma chance mais... Ué, gente.